Obrigado. Eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, né? Agradecer a mesa, agradecer aos participantes. Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante intenso, né? E agora, em outubro, nós vamos ter eleições. Mas eu acho que é importante esse espaço aqui, porque a gente sabe que, independentemente de quem ganhar as eleições aí em outubro, nós vamos ter um período aí de muitas lutas, se a gente quiser impedir que novos ataques sejam perpetrados à classe trabalhadora, mas também se a gente quiser retomar parte das conquistas que nós já perdemos nesse último período, né? Então, eu acho que esse espaço ele é importante justamente porque ele tem como tarefa discutir como é que nós vamos nos organizar daqui para frente. E, nesse sentido, é importante a gente discutir essa temática que nós estamos, né, hoje, essa mesa que está apresentando, que tem a ver com a reforma trabalhista, a terceirização e tal, porque essas reformas a gente tem que entendê-las como parte de toda uma política, né, que tem a ver com várias medidas que tem como objetivo, primeiro, né, manter e ampliar o lucro do capital, reduzir o Estado, né, ou seja, os serviços que o Estado presta para a população e, evidentemente, retirar, atacar os direitos da classe mesmo, porque é parte inclusive de manter e garantir os lucros do grande capital, né? Então, o Rogério fez uma explanação aqui mais a respeito da reforma trabalhista. Eu vou me atentar um pouco mais sobre a questão da terceirização, mas eu queria começar, inclusive, pelo que ele falou, né? Como ele terminou a fala dele, que tem a ver com de que a gente não vai permitir, por exemplo, que os auditores fiscais que o Estado deixe de fiscalizar, de garantir com que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos, etc., né? E eu não sei se vocês se lembram do ano passado, em março, antes, inclusive, da aprovação da reforma da lei da terceirização, uma declaração que foi feita pelo Rodrigo Maia, no dia 8 de março de 2017, num evento em Brasília, né, onde ele comentava a aprovação de uma nova lei que tinha a ver com a regulamentação da gorjeta, né, e que ele dizia justamente que essa lei teve que ser aprovada pela irresponsabilidade da Justiça do Trabalho, né, e onde ele dizia claramente, textualmente, né, tivemos que aprovar uma regulamentação da gorjeta porque foi quebrando todo mundo pela irresponsabilidade da justiça brasileira, da Justiça do Trabalho, que não deveria nem existir, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, há, sim, uma intenção por parte desses setores de acabar não só com os auditores fiscais, mas, inclusive, com a própria Justiça do Trabalho, né? E é interessante porque ontem a gente viu que o STF aprovou a terceirização irrestrita, obviamente não sem uma contrapartida, né? Porque a gente sabe que para garantir, como parte disso aí da negociação para aprovação da terceirização irrestrita, teve a contrapartida, que foi o aumento dos juízes. E é interessante porque quando a gente vê nas mídias, na imprensa, né? Por exemplo, eu estava ouvindo na CBN essa semana, e aparece como se todo o funcionalismo público tivesse recebido aumento, né? Então, o valor do aumento que foi concedido aos juízes é estendido a todos os trabalhadores que não receberam, mas que ficam com a pecha de que estão tendo super salários em meio a uma quebradeira geral, em meio a um desemprego generalizado, em meio a um arroxo tremendo do salário né, do trabalhador
da iniciativa privada, quando a gente sabe que também o salário do servidor público está arrochado, quando a gente sabe que o governo não cumpre os compromissos que faz com o funcionalismo público, né? Então, quer dizer, é toda uma trama em que vão colocando vocês, e a gente sabe que também a reforma trabalhista vai atacar, e a terceirização, de uma maneira geral, vai impactar diretamente no funcionalismo público, né? Então, vejam, a decisão do STF ontem, ela, na realidade, ela não poderia ter sido outra, né? Ou seja, havia, evidentemente, quem tinha algum tipo de expectativa de que o STF iria, iria dar uma decisão contrária à terceirização irrestrita, mas ela não teria lógica de ser. Por quê? Porque, na verdade, a terceirização no Brasil, ela já acontece há muito tempo, né? Ou seja, ela é anterior, evidentemente, à década de 90, mas vamos dizer assim que, a partir da reestruturação produtiva e a partir de tudo que foi implementado na década de 90, a terceirização ela se ampliou, né? Toda a flexibilização que veio junto com a reestruturação produtiva, ela trouxe consigo também a terceirização, né? Agora, o que estava em discussão aqui é que a lei da terceirização que foi aprovada ano passado, que depois, né, foi confirmada com a reforma trabalhista, ela possibilitava que a terceirização ela saísse do âmbito do que é chamado atividades meio e passasse a ser possível também no que a gente chama de atividade fim. Era essa discussão que estava em pauta. Não era se a terceirização, a regulamentação da terceirização, que a terceirização vai ser melhor, etc., como eram os argumentos que eram trazidos aí para defender a terceirização antes dela ser aprovada, né? E é interessante, né, que quando a gente vê, né, você vai fazendo um retrospectivo, porque apesar da lei ter sido aplicada, de ter sido aprovada, né, ela está sendo aplicada neste momento, e ainda segue o debate em relação a se ela é favorável, se não é favorável aos trabalhadores, se ela é vantajosa ou se ela não é vantajosa, se traz desvantagem para o trabalhador. E, diferentemente, quando a gente vai dar uma olhada nos artigos que tem, nas defesas que são feitas em relação à terceirização, é interessante que a gente vê que, diferentemente, por exemplo, da reforma da Previdência, da PEC dos gastos, né, e de outras medidas que o governo vai implementando aí também, em que é justificado, obviamente que, do ponto de vista dos números, é manipulado, né? Porque o número, obviamente, você pode utilizar eles a favor ou contra você. Mas, então, por exemplo, o governo pega a reforma da Previdência e fala lá que tem um rombo da Previdência e dá números mesmo, né? Tudo bem que ele faz uma manobra ali, tira o que são impostos, etc., mas faz lá a PEC dos gastos também. Ele justifica porque tem um rombo nos estados, nos municípios, etc., quando a gente pega a argumentação para a reforma trabalhista, para a terceirização, para a reforma trabalhista e para a terceirização mais especificamente, você não encontra nenhum tipo de justificativa plausível para que ela seja, para a defesa dela. Na verdade, é sempre aquela retórica, né? Não, porque precisamos nos modernizar, porque ela é favorável, porque ela também vai trazer benefício para o trabalhador, porque, na verdade, não vai reduzir salário e nem vai cortar postos de trabalho. Bom, isso aí não é nenhum benefício para o trabalhador. Não tipo assim, não é a lei que vai cortar... Se fosse uma lei, inclusive, que fosse diretamente cortar postos de trabalho, pelo menos na lógica do raciocínio deles, ou reduzir salários diretamente, não teria nenhum tipo de argumento. Agora, a gente sabe que, além de tudo, mesmo esses argumentos aí, eles são uma falácia. Porque o Rogério já demonstrou aqui, né, nos países onde já foi aplicada a reforma trabalhista, e mesmo aqui no Brasil, né, quando a gente vê a terceirização, porque ela é
ela é mais antiga, inclusive, do que essa nova reforma, a gente vê que há, sim, uma redução salarial, ou seja, no geral, o trabalhador terceirizado recebe, em média, 1/4 de salário a menos, né, 1/4 a menos do que o salário médio da categoria. A gente sabe que amplia a jornada em pelo menos 3 horas. A gente sabe que aumenta o risco de acidente de trabalho. O Rogério já falou aqui também. Então, quer dizer, esses argumentos, mesmo esses argumentos, são falaciosos. E eu digo esse negócio dos argumentos porque, por exemplo, tem uma entrevista do Maílson da Nóbrega, ele é colunista da Veja, né, já foi lá, ministro lá atrás, e ele agora é colunista da Veja, e ele traz, assim, a justificativa dele é de que, primeiro ele diz, né, é para modernizar, é para, né, para melhorar, etc, etc. Mas aí ele diz o seguinte: não, mas inclusive a terceirização ela é lá de trás, lá no início do desenvolvimento capitalista, na industrialização, porque inclusive e tal. Quer dizer, é o velho, né, vestidinho de novo, mas é o velho, é a mesma coisa, né? Bom, o que a terceirização vai trazer em si, né? Ou seja, o que essa nova lei, agora ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, significa, na verdade? Primeira coisa, essa lei ela abandona os conceitos de atividade meio e atividade fim, né? O que significa isso na prática? Que qualquer setor da empresa pode ser terceirizado. Tudo. Ou seja, pode haver um banco sem bancário, aliás, né? Sem banqueiro a gente quer que exista mesmo já. Pode ter um hospital sem ter médico, enfermeiro, né? Os trabalhadores diretos da saúde, né, contratados diretamente. Pode haver escola sem o professor, né? Pode haver qualquer atividade nesse sentido, ele poderá ser terceirizado, tudo, né? E a gente pode achar que, não, mas não é bem assim, não vai acontecer, etc. e tal, mas a gente já tem visto vários exemplos, por exemplo, de situações como essa, né? Quando a gente pega, né, o Rogério fez um apanhado aqui de notícias em relação à reforma trabalhista, mas eu também estava dando uma olhada ontem, assim, se você jogar lá no Google, prefeitura vai terceirizar. Só isso aqui. Aí aparece. Prefeitura de não sei da onde vai terceirizar a educação. Prefeitura de não sei onde vai terceirizar a saúde pública, a saúde. Prefeitura de não sei da onde vai terceirizar a segurança, vai terceirizar sei lá, o ginásio de esportes, vai. Então, assim, e se você pegar, ao invés de prefeitura, fizer o exercício de colocar lá governo do Estado, não precisa colocar de que Estado, você só joga governo do Estado, estuda terceirizar. Você também vai achar milhares de exemplos, né? Acho que os mais bizarros, assim, que a gente vi, por exemplo, o mais bizarro que eu vi é o tal do Uber da educação, lá no interior de São Paulo, né? Se eu não me engano, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, não me lembro bem, mas é no interior lá do estado, onde o prefeito estuda, como é que fala? Implantar um aplicativo, né, para os professores, né, que são os eventuais, né, os professores que não, né, terceirizados, né, no qual ele vai ganhar pelas horas que trabalha. Então, faltou um professor numa determinada escola, o aplicativo manda uma mensagem, né, o professor que estiver mais próximo daquela escola, ele poderá né, acessar lá, que ele se apresentar e tal, ele tem meia hora para chegar na escola e... Não, exatamente... Vocês estão dando risada, mas é sério, né? Então, está sendo estudado esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai ver que a reforma trabalhista e a terceirização vai levar a esse processo de uberização aí, né? Em todos os setores. Bom, outro
Outra consequência da terceirização é que ela passa a admitir a quarteirização também, que é a subcontratação da contratação feita, né? Então, quer dizer, não só nós vamos ter os terceirizados, mas nós vamos ter também os quarteirizados, quer dizer, uma precarização, porque o que acontece? A prestação de serviço, ainda que é especializada, passa a não ser obrigação personalíssima e pode ser repassada ou no todo ou em sua parte, né? Então, essa é mais uma das consequências da terceirização. Bom, a gente sabe que a terceirização ela responde, né, ou pelo menos respondia, não sei como está agora, mas respondia de 30% a 40% de todas as ações na Justiça do Trabalho. Isso tem a ver com o quê? Com o calote, né? Calote que as empresas elas vão dando no trabalhador. Quer dizer, contrata aqui, porque interessante, porque a justificativa da terceirização é especializar, né? Mas quando a gente vai para o real, para o concreto, o que a gente percebe é que não há uma especialização. Na verdade, são empresas que alocam o trabalhador por um valor mais barato, ou seja, agrava as condições de trabalho, piora as condições de trabalho e não especializa em nada. Não é por acaso que quando a gente vai ver a média salarial do trabalhador terceirizado, ela é 25% menor, né? Então, mas é isso. Além do problema de que os salários são menores, a jornada é maior, tudo isso vai levando, consequentemente, a um maior... Os trabalhadores estão mais expostos a riscos de acidente de trabalho, etc. Ainda por cima tem o problema do calote. E no serviço público tem muito calote. Muito calote. A gente pega uma coisa impressionante, a quantidade de notícias também que a gente vê por aí no jornal. Se vocês fizerem um exercício de buscar no Google calote de empresa terceirizada, do Ministério de não sei da onde, da Justiça de não sei da onde, da Prefeitura de não sei da onde, do setor de educação de não sei da onde, são inúmeros os casos de calote e a tendência é, evidentemente, se agravar a partir de agora, né, depois da regulamentação da terceirização. Então, o que nós vamos ver, né, em relação a condições de trabalho? Subemprego, contratação sem carteira, contratação com carteira, mais perdas de benefícios, perda nos rendimentos, piora nas condições gerais do trabalho, ampliação da jornada, trabalho com maior pressão, né? Diminuição da parte fixa dos rendimentos e ampliação da parte variável, né? E deterioração das condições de saúde e segurança no trabalho. Isso por quê? Porque, ao contrário do que dizem por aí, a escolha da empresa terceirizada não é feita por sua qualificação, é feita diretamente pelo preço. Então, aqui que oferece o serviço por um preço menor é aquela empresa que vai conseguir, de fato, o contrato com a empresa tomadora, né? E se se a questão é o preço, a gente sabe que ela aonde essa redução de custo vai parar? É justamente no ombro do trabalhador, né? Não sei se vocês devem, eu imagino que vocês devem ter tido acesso ao estudo que o GESE fez, né, em 2013, aliás, apresentou em 2015, né, 2016, mas um estudo, né, tendo como base até 2013 em relação aos terceirizados, né? Então, o que a gente via? Em 2013, o número de trabalhadores dos setores tipicamente contratantes representava 73% do quadro geral dos trabalhadores. Os terceirizados representavam cerca de 26%.
que vocês acham que vai acontecer agora com a regulamentação da terceirização e com essa possibilidade de terceirização irrestrita? Esse quadro vai se inverter. Se antes os terceirizados representavam de 25% a 30%, na verdade vai passar, e os setores primarizados, né, os tipicamente contratados, em torno de 70%, essa lógica vai se inverter agora, né? Se é que vai sobrar alguém, né, tipicamente contratado. Mas a tendência é essa. A remuneração média dos trabalhadores tipicamente contratados, ele era representado, aliás, dos terceirizados representavam 24,7% menos do que a remuneração média dos tipicamente contratados, né? A jornada de trabalho era 7 horas e meia maior para os terceirizados. O tempo de emprego, enquanto no setor, entre os tipicamente contratados, era uma média de 5,8 anos no mesmo emprego, entre os terceirizados era 2,7 anos, ou seja, 53% mais de rotatividade no emprego. Então, a taxa de rotatividade era o dobro, né? O Rogério falou aqui, já falou, mas é impressionante, porque as condições análogas à escravidão, elas são muito mais intensas naqueles setores terceirizados, né? Vide aí todos esses escândalos que a gente vê, por exemplo, de empresas que subcontratam, por exemplo, na confecção, por exemplo, né? Então, aqueles escândalos da Zara, como é o nome da empresa? Da Riachuelo, todas essas que têm suas, da Pernambucanas, que têm suas marcas próprias, mas que terceirizam o serviço. E terceiriza para quem? Lá para as costureiras bolivianas ali da região ali de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo. Então, a tendência disso é se ampliar com a terceirização. Bom, eu vou pular aqui um pouquinho, porque já estou no final, né? Bom, para ir finalizando, né? Então, o que nós estamos vivendo, né? Isso é uma piora das condições do trabalho que vai incidir diretamente no serviço público, que eu acho que é o foco mais de vocês aqui, né? A gente já viu que no início do ano o governo já editou uma lista na qual ele acaba com uma série de cargos, né? Vocês viram lá mais de 900 cargos. A tendência com essa extinção de cargos aí, ter pelo menos 101 mil vagas que deixarão de existir e poderão ser ocupados diretamente, agora, daqui em 3 anos, diretamente ocupados por trabalhadores terceirizados. A gente vê que no serviço público, a terceirização ela já caminha, né, a galope, já vem se ampliando. Então, a gente pega aí desde das universidades públicas, os hospitais federais, então, assim, vários setores. E o que a gente vê, inclusive, é uma coisa impressionante, porque tem muita gente que trabalha como terceirizado no serviço público por anos a fio. O que muda, na verdade, é o tomador, né? Ou seja, é quem presta o serviço para o órgão público. Mas o trabalhador, ele permanece 10, 15, 20. Na educação básica, nos estados, é isso. Tem professor que está há 20 anos como contratado eventual, né? Então, a tendência disso também é se ampliar mesmo no setor, no serviço público federal, né? Então, eu acho que nós estamos diante
de uma situação bastante grave, é necessário tomar conhecimento, em primeiro lugar, né, tomar conhecimento dessa situação, organizar aí uma forma de lidar contra isso daí, né, ou seja, reverter esse quadro é possível. Agora, para isso, é necessário que as direções sindicais tenham, né, vão até as suas bases, mobilize as suas bases, e a gente precisa fazer uma ampla mobilização, porque só dessa forma a gente pode reverter, né? A gente não pode esperar que, por exemplo, as eleições agora vão solucionar nosso problema. Ganhe quem ganhar, nós vamos ter uma batalha bastante dura aí pela frente. Obrigada.